Caríssimos amigos e irmãos da Rede Vida de Televisão, muita paz a todos vocês. Como nós falamos a semana passada, nós ao celebrarmos hoje São Joaquim e Santana, hoje é o dia, lembramos do Dia dos Avós e dos Idosos, que domingo passado foi celebrado o terceiro Dia Mundial proclamado pelo Papa Francisco. Mas queria lembrar um pouco da figura de São Joaquim e Santana. Os nomes dos pais de Maria são conhecidos por intermédio de um livro apócrifo, Proto-Evangelho de Tiago, que é do século II, e o culto de Santana é documentado no Oriente no século VI, no Ocidente no século X, São Joaquim no século XIV. O rito bizantino, no dia 25 de julho, se recorda a dedicação em Constantinopla de uma basílica em honra de Santana. Meus irmãos e irmãs, o texto da leitura primeira de hoje fala de é do Eclesiástico. Vamos fazer elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Esses são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Importante recordar os antepassados. No Evangelho de hoje, recorda que Jesus disse: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas e justos quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, uma palavra que nos fala de encontrar o Senhor e de ver a revelação, de ouvir a palavra de Deus. O Papa Francisco, no Canadá, nos ajuda a meditar, né? Ele proferiu uma homilia no dia 26 de julho de 2022, né? Diz assim: Joaquim e Ana, intercedam por nós. Ajude-nos a guardar a história que nos gerou a construir uma história geradora, que nos lembre a importância espiritual de honrar os nossos avós e os nossos idosos, aprender com a sua presença para construir um futuro melhor, um futuro em que os idosos não sejam descartados, porque já não são de utilidade, um futuro que não julgue o valor das pessoas só pelo que produzem. Palavras muito importantes do Papa. Não ver as pessoas sobre aquilo que produzem, que não sejam descartados. E é justamente nesse aspecto que faz a diferença, meus irmãos e irmãs, os valores cristãos. Quando nós falamos da importância da vida intrauterina, da vida que já existe e que deve ser preservada, deve ser guardada, deve ser respeitada, deve ser cuidada, a mesma coisa se fala das pessoas que com mais idade, mesmo aquelas que se encontram muitas vezes acamadas, a importância da vida desde o início até a sua morte natural, os seus valores e sua importância. Nós vemos que muitas vezes uma sociedade utilitarista vai descartando os idosos e vai colocando de lado porque não estão mais produzindo e sim dando gasto para a sociedade com suas aposentadorias e suas necessidades. Tem muitos países que introduzem a eutanásia para descartar os que dão despesas. A que ponto chegamos na ideia do ser humano, da vida humana? Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, pois temos celebrado domingo passado o Dia dos Avós e dos Idosos, e no dia de Santana e São Joaquim, sabemos ter consciência dessa nossa responsabilidade, dos valores do ser humano, da vida humana, desde a concepção até a morte natural, passando também por aqueles que têm valores importantes, como os idosos, nossos avós. Que Santana e São Joaquim intercedam por nós, como pediu o Papa no Canadá o ano passado. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos como cristãos, aqueles que valorizam as pessoas naquilo que são, naquilo que pode nos trazer realmente como exemplo e belo testemunho, como são nossos antepassados. Como lembrava bem a leitura do Eclesiástico do dia de hoje. Que nós saibamos verificar cada vez mais a importância, caríssimos irmãos e irmãs, daqueles que nos precedem na história
que tem muito a dizer para nós, porque um dia também nós teremos que passar aos mais novos a nossa experiência de ter encontrado o Senhor e os valores do Evangelho no dia a dia da nossa vida. Peçamos, portanto, que esse dia de Santana e São Joaquim seja para nós uma oportunidade de refletir sobre isso, sobre os antepassados e sobre a importância dessa sabedoria daqueles que nos precedem. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.